uma nova fase de aplicação de sanções contra pessoas aqui no Brasil relacionadas ao fator de ter condenado o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é considerado uma caça às bruxas pelo governo norte-americano, em especial pelo presidente Donald Trump e por todo o Departamento de Defesa do país norte-americano. Hoje tivemos algumas sanções importantes sendo anunciadas e mais ainda, mais uma aplicação da Lei Magnitsky sobre a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Batista de Moraes, ela que é talvez aí o braço mais forte do próprio Alexandre de Moraes, né, que é considerada a pessoa fundamental para que ele possa se manter financeiramente, já que os recursos financeiros da família estão também colocados dentro de um instituto criado por eles e também onde eles mantêm ali também os filhos dentro desse negócio. Trata-se aí do Instituto Lex, que tem aí boa parte do patrimônio da família. Hoje, além deles também, né, a gente teve outras sanções sendo anunciadas, como o cancelamento de vistos do procurador do advogado-geral da União, né, o Jorge Messias. Tivemos também do diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Rodrigues, e também Fábio Chor, esse senhor aqui que estará aí nas fotos, né, seguradas pelo próprio Eduardo Bolsonaro e pelo Marcel Van Hatten, e aí ambos são vítimas, né, desses conglomerados, né, de perseguições que são colocadas. Mas claro, né, a principal, ou talvez a sanção mais importante que aconteceu aí, foi exatamente de Viviane Bassi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, até mesmo porque, né, ela é pessoa central aí da vida profissional do ministro Alexandre de Moraes, e talvez até o momento ele não tivesse sentido tanto a questão dos impactos, né, da aplicação da Lei Magnitsky na sua vida, por ele estar assim amparado, né, financeiramente pela família, os filhos e também pela esposa que conduz ali também escritório de advocacia, né, o qual representa também grandes nomes do empresariado, da política brasileira, que também mantém esses serviços aí fora a parte, e inclusive, né, defendendo aí dentro do Judiciário Federal, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Aí, será que realmente agora podemos ter ainda mais outras sanções? Claro, além dessas que a gente citou aqui, também tem pessoas ligadas, né, da assessoria do próprio ministro, pessoas que trabalham ali, com certeza devem ser anunciados, mas aquelas pessoas que estavam ali, inclusive aqueles que foram revelados, né, alguns nomes que faziam parte do gabinete, ali junto com o próprio Eduardo Tagliaferro, né, ele revelou alguns nomes que faziam parte desse mecanismo de busca para perseguir pessoas ligadas à direita, como ele citou. Era uma questão apenas de fazer justiça, mas uma questão de busca ativa para perseguir tais pessoas, principalmente ligadas à direita, com base em informações apenas de redes sociais, seja postagens, comentários ou qualquer coisa do tipo que fosse contrária ao atual presidente Lula, que fossem de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que fossem colocando em dúvida a questão das urnas eletrônicas, principalmente ali quando aconteceu próximas eleições de 2022. Então, essas pessoas eram tidas como pessoas focos para serem não investigadas de fato, mas colocadas como criminosas que atentavam aí ao Estado Democrático de Direito. Inclusive, tiveram boa parte dessas pessoas prisões decretadas apenas fundamentadas em postagens em redes sociais, em comentários em postagens de terceiros e fatos desse tipo. Hoje é um dia que vai marcar aí também, né? Lula está nos Estados Unidos, devemos ter aí o encontro dele talvez com o presidente Donald Trump, por mais que possa não acontecer de forma oficial, né, mas ambos vão estar no mesmo evento, e aí durante esse evento, né, marcado lá, evento da ONU também, os Estados Unidos aí selam, né, mais uma vez, e aí o Lula deve fazer uma reação bastante forte no seu discurso de abertura lá nos Estados Unidos. Já estava planejado, como ficou noticiado aí pela imprensa, uma reação forte em questão às sanções aplicadas anteriormente a ministro do Supremo Tribunal Federal e também a ministros do governo Lula, inclusive alguns deles, como exemplo o Alexandre Padilha, né, que deixou de ir aos Estados Unidos
porque o visto dele foi cancelado, teve o visto agora concedido para ir aos Estados Unidos, mas sem poder sair ali do local do evento, né, ali das quadras onde está funcionando o evento. Então ele preferiu não ir, né, também talvez tenha risco, medo, né, até de uma possível prisão. Claro que a gente não sabe se tem motivos para isso, mas, né, ficaram aí em cima da corda bamba e acabaram desistindo de participar do evento da ONU nos Estados Unidos. E aí pode ser também que tenhamos mais algumas sanções que possam ser anunciadas, pode ter também novas leis magníficas sendo aplicadas, inclusive nesses que já foram sancionados com perda de visto, talvez todos esses que se manifestaram favoravelmente às condenações aos presos do 8 de janeiro, e em especial também à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que se encontra preso domiciliar e condenado a mais de 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com bases em uma possível tentativa de golpe de Estado que teria acontecido ali no final de 2022, após as eleições. No entanto, né, as provas que usaram para condenar o ex-presidente e os outros réus envolvidos, muito rasas, que não dão veracidade do assunto, como ficou demonstrado no voto do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, fazendo ali parte da primeira turma. Então, tanto esse ponto quanto a votação, né, para pedir urgência ao processo de anistia foram utilizados aí como bases fundamentais para a aplicação dessas novas sanções a pessoas ligadas ao governo do presidente Lula e também pessoas do Supremo Tribunal Federal, inclusive assessores do ministro Alexandre de Moraes. Claro, deve ter uma lista aí bem maior ainda, que ainda não foi totalmente anunciada e que deve trazer aí grandes revelações, inclusive, né, vai pegar muita gente de surpresa. O Brasil vive um momento aí bastante delicado em relação à política e ao setor comercial, né, desde o momento em que os Estados Unidos anunciaram a aplicação de tarifas em boa parte dos produtos brasileiros. Então, talvez agora sim seja o presidente Lula tome de vez a vergonha que precisa para levantar da cadeira, né, e tentar pelo menos um diálogo com o presidente norte-americano. Aqui não estamos falando de tentar reverter questões de injustiça, mas se não achamos crimes, se não tiveram crimes, não acharam esses crimes, tanto que não estão nos autos, então não tem que ter sido condenado. Então devemos voltar às normalidades, dar liberdade a essas pessoas que estão presas, se não foram capazes de assumir os seus erros, que agora permitam pelo menos a anistia para que possa devolver a liberdade e tentar restituir um pouco, né, do que já foi perdido a essas famílias que se encontram presas há bastante tempo, vítimas de um crime que não cometeram. Então é um assunto que requer muita atenção, requer também que a gente debata muito, discuta muito, importante até para que as pessoas que ainda estão confusas possam entender de tudo o que se trata, mas o que a gente quer deixar aqui claro nesse momento, né, que mais uma vez o braço forte do Alexandre de Moraes, Viviane Bastos, sua esposa, e o Instituto Lex, onde tem boa parte de seus investimentos financeiros, acabam de ser aí sancionados pelos Estados Unidos, e agora sim pode ser que Alexandre de Moraes sinta de vez os impactos das aplicações das leis internacionais dos Estados Unidos. Talvez, inclusive, outros ministros também possam ser sancionados aí, né, já nos próximos dias. Aqueles que fazem parte da primeira turma, alguns deles já estão com visto cancelados. É o caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Roberto Barroso. Inclusive, chegou a se emocionar em declarações nas últimas semanas, pedindo por acordo. No entanto, né, apesar de ele não fazer parte da primeira turma, né, ele também compactuou com boa parte do que vem acontecendo. Por isso mesmo, foi sancionado pelos Estados Unidos com a perda do visto, inclusive ele e familiares, talvez uma das pessoas que até agora foi a que mais sentiu o impacto das aplicações das sanções norte-americanas. Então eu quero que você deixe aí o seu comentário, o que você acha a respeito desse assunto,
os Estados Unidos estão com razão em tentar devolver a liberdade de expressão para o povo brasileiro, tentar devolver a democracia de fazer as próprias escolhas? Ou você acha que o judiciário é quem está certo e houve sim crimes? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Fortaleça aí essa corrente em prol da democracia. Deixa aí a sua curtida também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E aqui eu agradeço a sua participação também aqui juntamente conosco. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.